Graça, paz, amada igreja. Prazer estar mais uma vez aqui e ter a honra de expor a palavra de Deus a nós nesta noite. Estamos finalizando hoje uma série de mensagens sobre equilíbrio, como buscar equilíbrio entre algumas posições que às vezes em igrejas ou até mesmo nas nossas vidas nós sentimos insegurança. O que deve prevalecer entre, por exemplo, a soberania de Deus ou a responsabilidade humana? Foi a primeira pregação desta série e nós vimos e aprendemos que apesar de Deus ser soberano, absolutamente soberano, nós seres humanos temos responsabilidade pelas nossas decisões e pelos nossos atos. E aprendemos também que a oração não muda Deus, porque Deus é imutável, Deus é soberano, Deus é onisciente, e sim, a oração nos conecta ao coração de Deus e à sua vontade. Essa foi a primeira mensagem que o pastor Neto deu. Depois, na segunda mensagem desta série, nós olhamos para a relação entre as experiências humanas, a nossa história, a nossa experiência de vida e a palavra de Deus. E o que deve prevalecer? É a minha experiência humana ou é a palavra de Deus? Escrita no mínimo 2000 anos atrás, alguns livros bem mais. E nós vimos que não é a experiência humana que está à frente que deve nos conduzir, e sim é a palavra de Deus que deve nos conduzir. Os princípios bíblicos devem ser o norte para as nossas experiências de vida, por mais importante que elas sejam. Domingo passado nós olhamos entre a relação entre evangelho e cultura, e qual que é essa relação? O que prevalece, a cultura humana ou o evangelho? Ou será que o evangelho não é fruto também da cultura? E nós vimos então que o evangelho, da maneira como nós entendemos nesta igreja, o evangelho é supracultural, ele vale para todos os povos, para todas as etnias e para todas as culturas. E o evangelho é contracultural, ele vai contra aspectos da cultura que são contrários aos princípios da palavra de Deus, e por outro lado, ele favorece aspectos da cultura que estão de acordo com a palavra de Deus. E portanto, o evangelho deseja, ele quer redimir a cultura humana, santificar a cultura humana. E hoje nós vamos olhar então qual é a relação da missão cristã com a igreja local. E por que dessa pergunta? Porque algumas vezes nós ouvimos a seguinte reflexão: na igreja nós fazemos as coisas espirituais, né? Nós cuidamos do povo de Deus, ali se reúne o povo de Deus, e na missão nós cuidamos de gente. Aí é a questão mais humanista. E deixa eu contar para vocês uma experiência que eu tive alguns anos atrás, quando eu estava fazendo uma série de pregações na Alemanha, no caso, e fui convidado para pregar em diversas igrejas luteranas lá. E em determinada igreja, um pastor muito amigo meu, um pastor crente, por que eu tenho que dizer pastor crente? Porque na Alemanha tem igreja que não tem pastor crente também, tá? Isso é uma realidade muito forte lá. Mas nessa igreja era um pastor crente, convertido, que ama o Senhor. Não era simplesmente uma carreira, uma profissão para ele. E aí ele disse: Thomas, escolha no nosso livreto para qual propósito nós devemos
levantar ofertas para algum projeto missionário do seu desejo, do seu coração, porque dentro da nossa tradição, nós temos que levantar tantas ofertas por ano para projetos missionários, e nós gostaríamos de te dar esse privilégio, essa oportunidade de escolher o projeto. Falei, eu quero algum projeto no Brasil. O que vocês têm de projeto no Brasil? Falou, calma aí, deixa eu pegar o livrinho. E abriu lá a revistinha de projetos. Daqui a pouco eu vi um lá assim. Falei, nossa, que interessante, deixa eu dar uma olhadinha. Apoio do movimento sem terra no Brasil. Falei, como assim? Calma aí. Projeto missionário para uma causa política? Como que é isso, né? E aí ele disse, infelizmente, na Europa muitas igrejas entendem que missões não tem nada a ver com conversão, com nova vida em Cristo, com plantio de igrejas, e sim, missões é uma questão puramente humanista, ajudar pessoas a terem menos fome, a terem empregos melhores, atender a saúde deles, mas não tem nada a ver com uma nova vida em Cristo. Queria refletir hoje à noite, qual é a relação da igreja local e de missões? Será que existe missões sem igreja local? Será que existe igreja local sem visão missionária? Como relacionar estas duas coisas? Muitas vezes nas nossas igrejas, quando caminhamos assim pelas denominações, igrejas da nossa cidade, nosso estado, nós podemos perceber a tendência para dois extremos. Um extremo seria igrejas que têm um foco apenas local, apenas no lugar onde elas estão inseridas. E o argumento que essas igrejas trazem é: nós precisamos cuidar do nosso rebanho, nós precisamos cuidar das pessoas da nossa igreja, e nós não temos recursos humanos, financeiros e tempo suficientes para fazer qualquer coisa que vá além disso. Portanto, a nossa tarefa é cuidar de quem está aqui no nosso lugar. E nós temos o outro extremo, igrejas que focam apenas lá longe, lá onde tem povos não alcançados e querem enviar missionários transculturais, e o argumento é: nós precisamos enviar missionários, precisamos levar o evangelho até esses lugares, nós não temos tempo nem recursos para cuidar da gente da nossa igreja. Ou talvez não digam isso, mas na prática é o que acontece. Meus queridos, ambos esses extremos são perigosos e não são bíblicos. Uma igreja saudável, uma igreja bíblica, é uma igreja chamada para cuidar bem dos de dentro da igreja, cuidar bem do povo de Deus reunido na igreja local, e ao mesmo tempo também enviar generosamente para fora. E uma igreja que, no meu entender, vive isso de uma maneira muito saudável, para usar o tema da nossa série, de forma muito equilibrada, é a igreja de Antioquia. Eu gostaria de ler um texto bem conhecido, de Atos, capítulo 13, os primeiros 3 versículos. O texto que talvez inaugura o que nós conhecemos como o movimento missionário transcultural. Aqui o grande personagem é Barnabé e Paulo, que estão numa igreja na Síria, que se chama Antioquia, uma cidade importante,
uma cidade de mais ou menos 500 mil moradores, então não era uma cidade pequena. E vamos ver algumas características desta igreja de Antioquia. Vamos ler na Nova Versão Internacional. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. É o início do movimento missionário transcultural organizado da igreja primitiva. E temos aqui essa igreja de Antioquia. E o verso 1 diz assim: na igreja de Antioquia havia o quê? Vamos dar uma olhadinha de uma maneira um pouquinho mais cuidadosa. Quais que eram as características, o que havia nesta igreja de Antioquia? E diz aqui que havia profetas e mestres. Eu afirmo nesta noite que em Antioquia havia mais ainda do que profetas e mestres. Eu vou provar isso para vocês à luz da palavra de Deus. Mas é interessante que aqui há essa ênfase. Em Antioquia havia profetas e mestres. Isso me lembra um texto que é o texto de Efésios 4, os versos 11 e 12, e que descreve as 5 funções, ou as 5 funções centrais que precisa haver numa igreja saudável. Diz o seguinte, Efésios 4, 11 e 12: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Então aparece aqui os mestres e os profetas lá de Antioquia, mas aparecem outras funções: a função apostólica, a função do evangelista e a função do pastor também. São 5 funções centrais numa igreja saudável. E o que diz aqui? Qual é o objetivo, a finalidade destas 5 funções numa igreja? Preparar os santos para a boa obra do ministério. Está falando da igreja. Essas 5 funções, elas existem para que o corpo de Cristo, os santos, a igreja, nós sejamos preparados para o ministério que Deus nos deu como igreja, para que o corpo de Cristo seja edificado. Aqui nós temos a visão interna da igreja, a visão de como uma igreja deve funcionar para ser saudável. Vamos dar uma olhadinha nestas 5 funções. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, para evangelistas, pastores e mestres. Esta igreja de Antioquia, ela tinha no mínimo um pastor. Porque o pastor é aquela pessoa que cuida, é aquela pessoa que encoraja, é aquela pessoa que guia, é aquela pessoa que limpa feridas, é aquela pessoa que quando vê alguém sofrendo, ela tem empatia, ela vai atrás, ela cuida, é a função pastoral. E olha que interessante a descrição que nós temos
do pastor de Antioquia em Atos 11, os versículos 22 e 23. Notícias deste fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, de que muita gente estava se convertendo ali em Antioquia. E eles então se reuniram e enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o tempo. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Barnabé era essa pessoa com essa função pastoral nessa igreja. Olha o que diz o texto: ele chegou ali, ficou alegre e animou os fiéis a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Então nós tínhamos lá em Antioquia um pastor. Mas tínhamos também, diz o texto, profetas. Qual era a função do profeta no Antigo Testamento? O profeta era aquele que recebia a palavra de Deus para exortar o seu povo quando estava caminhando no pecado, fora da vontade de Deus, chamando-os de volta ao caminho do Senhor. Então a função profética desde o Antigo Testamento sempre foi uma função de exortação, de apontar erros, de dizer: aqui não, voltem para lá, aqui é o caminho de Deus. E Antioquia tinha profetas. Mas além disso, diz a palavra de Deus que Antioquia tinha mestres. E o mestre é aquele que ensina, que ele, sabe aquela pessoa que quando abre a Bíblia, você já percebe: agora eu vou ter uma explicação detalhada da palavra de Deus, de forma fiel ao texto, de forma profunda, que cava na palavra de Deus. Esse é o mestre. E olha que na igreja de Antioquia tinha um mestre. O verso 11, 25, 26 diz, capítulo 11, 25, 26 diz: então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Por que Barnabé foi procurar Saulo? Porque Barnabé era pastor, mas ele precisava de um mestre na igreja, alguém que explicasse a palavra de Deus, alguém que ensinasse, que lançasse raízes profundas na sã doutrina. E quando o encontrou, o levou para Antioquia. E assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Paulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. É diferente de exortar e é diferente de cuidar. Aqui é ensinar a palavra de Deus, ensinar a sã doutrina, para que vivamos nela, para que pautemos a nossa vida de acordo com essa palavra de Deus. Mas lá em Efésios 4 falta ainda uma quarta função, que são os evangelistas, aparece lá. E é interessante que em Antioquia tinha evangelistas também. Veja o que está escrito nos versos 20 e 21 do capítulo 11. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar, a testemunhar, a evangelizar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus Cristo. O evangelista é aquele que sai pelo bairro, pelas famílias, pelas casas. É aquela pessoa que tem fácil acesso a gente, que consegue trazer. Sabe aquela pessoa que sempre está trazendo visitante para a igreja, para os pequenos grupos, que se relaciona bem, que fala fácil, que é simpático, hospitaleiro, uma casa aberta. A igreja que tinha evangelistas, essas pessoas que
que com facilidade anunciam as boas novas de Cristo àqueles que ainda não conhecem, ali na sua região. E os apóstolos lá de Efésios 4, eram quem? Os apóstolos no tempo de Jesus são aqueles 12. E não se repete mais essa função apostólica destes 12 que viveram com Jesus. Mas é interessante que em Efésios 4 fala dos apóstolos. E nós entendemos que a função apostólica é justamente a função dos missionários transculturais. São os plantadores de igreja. Apostoleu significa enviado. E missionário vem de missio do latim, que é a mesma coisa, enviado. São aqueles que não vão atuar aqui, mas vão ser enviados para contextos onde nós, como igreja local, não podemos ir. Apóstolo. Então nós temos aqui agora 5 funções. Vamos ler mais uma vez. E ele designou, nós poderíamos dizer, na igreja de Antioquia, alguns para apóstolos. Ele vai fazer o chamado aqui logo, no capítulo 13. Paulo e Barnabé enviados para ir atrás dos gentios, profetas, para exortarem, evangelistas, para anunciarem, pastores, para cuidarem, mestres, para ensinarem. Vocês percebem que todas estas funções têm uma função para dentro da igreja e 2 delas ainda uma função para fora, o evangelista e o apóstolo. Mas vamos continuar no capítulo 13. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. E enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Além de terem estas diversas funções dentro da igreja de Antioquia, essa era uma igreja que não somente pastoreava, exortava, ensinava, testemunhava, plantava igrejas, mas era uma igreja que adorava a Deus. A palavra que aparece aqui no grego é proskineu. Adoravam, se prostravam, proskineu. Se curvam diante de Deus. Desejam entregar a sua vida à vontade do Senhor e não mais viver os próprios projetos, os próprios planos de vida. E o jejum simboliza isso, essa total dependência da direção e da vontade do Senhor. Portanto, era uma igreja que cuidava dos seus, que exortava os seus, que pastoreava, que ensinava, mas uma igreja que por meio dessa ação, destas várias funções dentro da igreja, vivia perante o Senhor de tal forma que buscava em primeiro lugar a vontade dEle e não a sua vontade. Nós poderíamos dizer que era uma igreja que fomentava o crescimento espiritual de cada membro da igreja, para que cada um tivesse uma experiência viva, real, eficaz na sua vida, de mudança, de atitudes, de projetos, de planos de vida. E o texto continua: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes, no texto original diz juntos, em unidade de propósito, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Portanto, era uma igreja que vivia não só da dependência do Senhor, mas estava disposta
a dar respostas positivas à vontade de Deus na vida deles. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos de comum acordo e os enviaram. Nós temos aqui uma igreja que era tão formatada pela palavra de Deus, de que eles, em comunhão juntos, estavam dispostos a enviar os seus melhores líderes, Barnabé e Paulo, para aqueles que ainda não conheciam a Cristo. Eu gostaria de citar um outro texto que também retrata uma igreja ideal no livro de Atos, onde me parece que algumas destas características centrais da igreja de Antioquia aparecem de forma um pouquinho mais didática e mais fácil de nós enxergarmos. É a igreja de Jerusalém, em Atos 2. Atos 2, 42 a 47 diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações, e todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. O ensino dos apóstolos, a didática, vem a nossa palavra, né? Esse ensino de tal forma que os membros entendam, um ensino detalhado, ensino de professor mesmo. Essa instrução, segundo esse texto em Atos 2, gerou arrependimento e mudança de vida entre os membros da igreja. Não era uma instrução simplesmente que se ouvia de domingo e não tinha efeito nenhum na vida das pessoas. Era um ensino, uma instrução que gerou arrependimento e mudança. A comunhão, palavra que aparece aqui, a koinonia, é esse dar e receber generosamente um pouco da nossa vida uns aos outros. E levou a essa igreja a ter tudo juntos, tudo em comum, e distribuir à medida que alguém tinha necessidade. Portanto, a comunhão não era algo meramente emocional, mas teve consequências práticas nas finanças das pessoas. O partir do pão, o querigma, parece aqui, é a proclamação do sacrifício de Jesus, e ele deve ser feito no templo e na casa, diz aqui o texto. Eles viviam isso no templo juntos, mas também na casa. Sua casa como lugar de proclamação, não só aqui o culto. E as orações, a oração a Deus, não tanto para pedir bênçãos, mas a oração da igreja primitiva é para resistir às ameaças, para resistir às perseguições, para que anunciem a palavra de Deus corajosamente, mesmo em situações difíceis, e para que Deus faça sinais e maravilhas no meio deles. E o resultado de uma igreja que vive isso internamente de forma saudável está aqui no verso 47, a simpatia de todo o povo estava nesta igreja. E ela crescia em qualidade e quantidade. Meus queridos, nós temos aqui a descrição de características internas de uma igreja.
para dentro de uma igreja. O que uma igreja deve viver internamente para ser saudável? E eu queria fazer a primeira aplicação antes de nós pensarmos no olhar para fora. O que a igreja deve fazer para fora? Primeira aplicação que eu gostaria de fazer é: uma igreja que não adora a Deus, que não ensina a verdade, que não cresce espiritualmente, que não tem comunhão e que não serve, dificilmente será uma igreja missionária. Se nós não vivemos isso aqui, nós também não vamos viver isso lá. Portanto, meus queridos, nós precisamos nos fazer algumas perguntas difíceis e que valem para todos nós, para a igreja, para a liderança, para mim individualmente. E a primeira pergunta é: você tem sido ensinado, encorajado, exortado e cuidado nesta igreja? Você tem recebido o ensino, o pastoreio, a palavra profética de encorajamento, de exortação, o cuidado pastoral na sua vida? E você tem permitido que isso mude a sua vida? Você está crescendo espiritualmente, entregando-se totalmente à vontade de Deus? Quais são projetos, planos, ideias que ainda não foram colocados no altar do Senhor? Eu tenho alguns que eu tenho dificuldade de entregar. Imagino que você também. Mas se nós queremos ser uma igreja saudável internamente, nós precisamos viver como essa igreja de Jerusalém ou de Antioquia que nós estamos lendo, que jejuava, que orava, que buscava totalmente a vontade de Deus, e quando Deus falava, agia, respondia. Você vive em comunhão? Ou você tem rixa com alguém da igreja? Vou nem olhar. Como é triste que mesmo na igreja, às vezes nós temos dificuldades de nos relacionar. A gente não gosta do tom de voz, da roupa, do perfume, da atitude, da ação. Igreja não é lugar para isso. Se nós queremos ser uma igreja saudável, nós precisamos viver em comunhão. Precisamos aprender a resolver conflitos de forma bíblica. Precisamos deixar de ser manhoso. Precisamos deixar o Senhor tratar a nossa vida. E precisamos ter o mesmo propósito como igreja. Você tem se engajado nos ministérios da igreja? Nós temos tantas coisas onde nós podemos nos engajar. É muito fácil reclamar. É muito fácil jogar pedras. Gaste sua energia servindo na igreja. Fiquei tão feliz que começou agora o grupo das pré-adolescentes, né? Como é das princesas reais, não, das garotas reais. Grupo de jovens, louvor, crianças, os pequenos grupos, vai ter viagem missionária, tem os projetos missionários da igreja, temos aqui das crianças com o João, temos dos venezuelanos com a Dani, tem o sopão ali no centro, tem tanta coisa para fazer. Não é sopão? Como chama?
Cuscuz. Cuscuz do amor. É o sopão do amor. Se nós queremos ser uma igreja saudável, antes de olhar para fora, nós temos que olhar aqui para dentro. E aí vem minha última pergunta. Será que nós temos experimentado a glória de Deus aqui nos nossos cultos, nos nossos encontros? Será que nós temos saído daqui e vimos a face do Senhor que encheu o nosso coração? Porque se nós não vermos a Deus, não vale a pena de nós nos encontrarmos. Nós temos que ter esse desejo de ter um encontro com Deus toda vez que estamos aqui, dele mudar a minha vida, dele transformar os meus relacionamentos, as minhas intenções, de curar os meus pecados. Mas eu queria partir para a segunda parte da mensagem. Entendam, todas estas funções para dentro da igreja em Antioquia, elas na verdade só estavam preparando essa igreja para a sua função para fora. O texto lá em Efésios 4, ele dizia exatamente isso. E ele designou alguns, e aí vem todas as funções, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, para nós assumirmos a função que Deus nos deu de sermos testemunhas de Cristo até os confins da terra. Começa aqui, mas nunca pode parar aqui. E é muito interessante que em Atos 13 nós vemos essas duas realidades. A igreja estava lá adorando, a igreja tinha profetas, pastores, mestres, evangelistas, e agora ela estava sendo conclamada a enviar apóstolos também, até os confins da terra, missionários transculturais que iriam agora aos gentios. E enquanto eles estavam reunidos, adoravam ao Senhor, buscavam a sua vontade, estavam sendo instruídos na palavra, estavam sendo pastoreados, exortados, cuidados, cultuando, ministrando, vivendo comunhão, sendo transformado nas suas vidas. Vem o Espírito Santo e diz: vocês percebem? Foi ali que o Espírito Santo falou. Foi no meio do culto. É agora. Deus está falando a nós. E o Espírito Santo disse: separem-me. Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. E o que me impressiona nessa igreja, que eles não fizeram 10.000 assembleias não, nem chamaram uma equipe pastoral para estudar se é viável e possível, eles simplesmente obedeceram. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram de comum acordo, unânimes, as mãos sobre os dois, e os enviaram. 4 atitudes marcam aqui a visão para fora agora da igreja de Antioquia. Primeiro, verso 2, era uma igreja que estava atenta à voz de Deus. Ela ouvia a voz de Deus. Diz o texto aqui: enquanto adoravam e jejuavam, disse o Espírito Santo. Não foi um projeto da liderança da igreja. Não foi um projeto de um grupo da igreja. Não foi um projeto das mulheres, dos adolescentes, dos jovens. E sim, foi a voz
de Deus. Separe-me. Espírito Santo falando. Meus queridos, missões não nasce de vontade humana. Missões nasce da direção do soberano. Porque missões não faz sentido para a igreja local. Por que ela vai investir recursos, dinheiro, gente, enviar seus melhores para lá? É porque é vontade de Deus. E não porque faz sentido. Da mesma forma como não faz sentido tantas outras coisas que nós fazemos, por que nós damos o dízimo? Humanamente não faz sentido. Mas é uma ordenança de Deus. E existe uma bênção sobre isso. Da mesma forma, quando nós, como igreja, ouvimos a voz de Deus e enviamos missionários, isso é uma ordenança de Deus. E existe uma bênção sobre a igreja que faz isso. É um cuidado do Senhor. Uma igreja atenta à voz de Deus. E depois diz no versículo 2: separem-me. E versículo 3: depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e enviaram. A igreja não somente estava atenta à voz de Deus, mas ela confirmou o chamado de Deus na vida dos seus membros. Eu trabalho num seminário, vocês sabem disso. Sou diretor de um seminário, nós temos lá em torno de 120, 130 alunos. E a maior reclamação dos nossos seminaristas é: faz tanto tempo que Deus tem me chamado, faz tanto tempo que Deus tem me incomodado para servir a Ele, faz tanto tempo que eu quero dedicar a minha vida ao Senhor, mas a minha igreja nunca me liberou, confirmou esse chamado na minha vida. Nós temos medo, né? Medo de abrir mão. Mas uma igreja saudável é uma igreja que discerne e reconhece a vocação daqueles que são chamados. Meu querido irmão, eu tenho certeza que aqui no nosso meio existem pessoas vocacionadas, chamadas para o ministério pastoral e para o ministério missionário. E essa igreja precisa estar pronto para confirmar esse chamado na sua vida. Eu quero te conclamar a não manter esse teu chamado como algo seu, e sim a envolver a igreja no seu chamado. Mas olha que interessante, essa igreja era uma igreja generosa, uma igreja que abriu mão de 2 dos seus melhores líderes. Enviar sempre é um ato de entrega e de generosidade. Sempre vai implicar abrir mão de algo, abrir mão de recursos humanos, financeiros, tempo e assim por diante. E a igreja de Antioquia era uma igreja generosa. E ela não só era generosa, mas ela enviou responsavelmente. O Espírito chama, a igreja confirma, e ela ora, impõe as mãos e envia os seus vocacionados. Foi exatamente isso que eles fizeram. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Será que nós estamos dispostos a viver isso? Da mesma forma como Antioquia, a estarmos atentos à voz de Deus, a confirmarmos chamados de pessoas do nosso contexto, talvez do teu filho, talvez do teu marido, talvez abrir mão de algo e de ser generoso, de enviar responsavelmente para lugares onde nós como igreja não podemos ir, mas nós podemos enviar gente para lá. Eu queria fazer algumas
aplicações desse segundo ponto. Quanto mais saudável for a igreja internamente, mais generosa ela será em enviar para fora. É impossível separar esses dois lados da mesma moeda. Se a igreja é uma igreja edificada, pastoreada, exortada, cuidada, ensinada, instruída, que está atento à voz de Deus, também será uma igreja enviadora, uma igreja generosa, uma igreja que dedica recursos, uma igreja disposta a enviar gente, a envolver gente. Enviar missionários não é opcional, e não é somente para cuidar de mazelas humanas, não é só para dar comida, para educar, para trazer profissionalização, instrução, é para levar o evangelho que salva e transforma a vida para as pessoas. Esse é o mais precioso que nós podemos levar, queridos. Eu já trabalhei na Europa e eu sempre falo isso. Na Europa, hoje em dia, é muito mais fácil de levantar recursos para furar um poço do que para plantar uma igreja. É muito mais fácil levantar recursos nas igrejas para cuidar de meninos de rua do que para cuidar de seminaristas. É muito mais fácil levantar recursos para um programa de cisternas no sertão do que um movimento de plantio de igrejas no sertão. E nós temos que ter muito cuidado. O que nós temos de mais precioso para oferecer para as pessoas? Se podemos levar água, comida, educação, profissionalização, é bom. Podemos levar. E devemos levar. Mas o mais precioso que temos é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque é Ele que transforma vidas para sempre. Que traz novos valores. Que redime a cultura. Que restaura casamentos, que faz pais e filhos se entenderem novamente, que faz surgir novas igrejas, onde pessoas são de novo cuidadas, instruídas, exortadas, evangelizadas e enviadas para o próximo canto. Portanto, o que nós como igreja temos de mais precioso para fazer é plantar novas igrejas. E plantar novas igrejas naqueles lugares onde ainda não existe a igreja de Cristo. A igreja de Antioquia nos ensina neste texto de uma maneira muito bonita, muito equilibrada, como viver uma comunidade saudável. É uma igreja que adora a Deus, é uma igreja que ensina a verdade, é uma igreja que cresce espiritualmente, é uma igreja que vive a comunhão e uma igreja que se empenha no serviço. E ao fazer isso, ela se torna uma igreja que ouve a voz de Deus, uma igreja que confirma o chamado de pessoas no seu meio. É uma igreja generosa em enviar. E uma igreja que envia responsavelmente os seus. Eu desejo que nós sejamos como Antioquia. Que nós sejamos fortes no cuidado uns com os outros, nesse cuidado mútuo. Que sejamos fervorosos na oração. Que tenhamos aqui nos nossos cultos e encontros com Deus. Que possamos ver a glória do Senhor.
Que isso mude a nossa vida. Que nós saiamos daqui engajados, inspirados para fazer coisas diferentes. E que nós estejamos atentos para ouvir a voz de Deus, para enviar os nossos vocacionados, para apoiá-los generosamente e para cuidar daqueles que se dispõem a ir. Essa é uma igreja equilibrada. Esses são os dois lados da mesma moeda. Não existe uma igreja missionária que não seja também uma igreja saudável internamente. Não existe uma igreja saudável internamente que não esteja disposta a enviar também. Vamos trazer isso para a nossa vida bem pessoal agora. Qual área na nossa vida Deus precisa trabalhar? Porque quando nós falamos de igreja, falamos de mim e de você. Qual é a área que eu descrevi aqui de uma igreja saudável, que eu agora, de forma bem pessoal, individual, preciso crescer nessa noite? Você já teve um encontro com o Senhor? Você teve um encontro com Deus nesta noite? Você tem visto a face do Senhor? Você tem crescido espiritualmente? Disposto a ouvir a voz de Deus e fazer a sua vontade? Mudar planos, direções de vida? Como está a sua comunhão? Sua família? Seu pequeno grupo? Você não tem um pequeno grupo? Busque um. Busque comunhão. Esteja junto com outros. Juntos somos mais fortes. Juntos que nós crescemos. Fé cristã é comunhão, é andar juntos. Você tem servido? Você tem se engajado no serviço do Senhor? Você já pensou em servir? Em tantas áreas onde você pode ser bênção na vida do seu irmão. Culto infantil, trabalho com adolescentes, jovens, ação social, projetos missionários, culto, louvor, reunião de oração, EBD, recepção. Não sei fazer nada disso, vai cuidar dos carros lá fora, um domingo por mês. Tem serviço para cada um. Viagens missionárias. Você tem estado atento à voz de Deus? O que Deus está te falando? E o que está te impedindo de obedecer? Deus tem te chamado. Deus tem te incomodado de ir um passo além, de dedicar a sua vida. Talvez não como um pastor em tempo integral, mas talvez se engajar mais, se aprofundar mais com o Senhor, na sua relação com Ele, estudar a palavra, se aprofundar na palavra. Matrículas abertas no Seminário Juvep. Mas não é brincadeira não, temos tantas oportunidades de estudar mais a palavra na nossa cidade. Aproveita, se aprofunde, crie raízes. Você tem sido generoso. Ou você só tem recebido?
melhor é dar do que receber. Eu não preciso ter muito para dar. Eu só preciso ter um coração generoso. Eu não sei em qual dessas áreas você precisa dar um passo nessa noite. Um passo em direção ao Senhor. Eu quero te convidar a fazer uma oração aí no seu lugar e falar: Senhor, nessa área, nesta noite, quero me comprometer, quero pedir que o Teu Espírito mude a minha vida. Porque para sermos uma igreja saudável, precisamos ser cristãos saudáveis. Querido Deus, Tu estás ouvindo agora a oração de cada um aqui. Onde estão as nossas lutas? Onde precisamos abrir mão? Onde precisamos ter um ouvido mais atento? Onde precisamos ter coragem para dar um passo além? Onde precisamos ter fé? Onde o nosso olhar precisa ser transformado? Onde preciso ser pastoreado, cuidado? Onde existem feridas, precisam ser curadas? Onde eu preciso ser exortado nessa noite? Onde eu preciso me engajar? Ó Deus, trabalha em nós. E nós queremos ver a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.